Olá! E se a chave para o sucesso na gestão não estivesse nas metas, mas sim no propósito? Pois é, hoje a gente vai explorar uma abordagem que une lucro e significado e que pode de verdade mudar o jogo para a liderança. Bora descobrir esse segredo juntos? Vamos direto ao ponto com a ideia central que inspira toda essa nossa análise. A pergunta mais crucial para o sucesso não é o que um líder faz, mas o que move essa pessoa. É o medo do fracasso que dita as regras ou é a liberdade de um propósito maior? A resposta para essa pergunta, gente, define absolutamente tudo. Para a gente entender o poder dessa ideia na prática, vamos mergulhar numa história. É uma lição de liderança, sabe? Que não envelhece. Nela a gente vê um líder que escolhe valorizar a dignidade de uma pessoa em vez de seguir regras antigas e rígidas. Vamos ver o que dá para a gente aprender com isso? Olha, a mensagem aqui é poderosa mesmo. Regras e processos, eles devem servir às pessoas, e não o contrário. O líder nessa história toma uma atitude decisiva para restaurar a dignidade de alguém, mesmo quebrando um protocolo. E isso mostra pra gente que uma liderança eficaz exige coragem, a coragem de desafiar o status quo pelo que é certo. E é exatamente isso que nos leva para o coração do conflito definido no material que a gente está analisando. Qual é a mentalidade que governa todas as nossas ações como líderes? Estamos agindo por obrigação, por medo, como um escravo, ou com a autonomia e a responsabilidade de um herdeiro? E aqui, olha, o contraste fica bem claro, preto no branco. De um lado, a gente tem o espírito de escravo, que opera com base no medo, no apego a regras, na burocracia, sempre reagindo aos problemas. Do outro lado, o espírito de herdeiro, movido por propósito, por liberdade, por misericórdia e principalmente por ação. Agora, olhando para esses dois modelos, qual deles descreve melhor a cultura da organização hoje? Aqui, o material nos convida a parar um pouco e refletir, olhando para dentro. Quais são os medos, aqueles maus hábitos ou até a opinião dos outros que nos mantêm, sabe, encurvados, sem liberdade para viver de verdade e alcançar nosso potencial? Beleza. Agora, vamos trazer essa reflexão para o mundo dos negócios. Essa pergunta aqui é um desafio para a gente olhar para dentro da empresa e identificar aquelas regras, sabe, aquele famoso "ah, mas sempre foi feito assim", que no fundo está só sufocando a inovação, a eficiência e, no fim das contas, a satisfação tanto da equipe quanto dos clientes. Tá, mas e aí? Como é que se sai dessa mentalidade de escravo para adotar a de herdeiro? O material nos dá uma estrutura bem prática para isso. Vamos explorar agora os 5 pilares que transformam essa teoria toda em ação concreta, no dia a dia da gestão. O primeiro pilar, basicamente, muda o nosso norte, a nossa bússola. Imagina que, em vez de a bússola apontar só para o lucro imediato, ela se alinha com um propósito maior. Isso não quer dizer ignorar os resultados, claro que não. Mas significa que as decisões mais importantes são filtradas por uma pergunta: isso nos aproxima da nossa missão? Uma equipe que entende o porquê das coisas trabalha com muito mais autonomia e engajamento do que uma que só conhece o quê. Vamos para o segundo pilar. Ele redefine o papel da liderança. O líder não é só um chefe, ele é um libertador. E o que isso significa na prática? Significa remover aquelas burocracias inúteis que travam o trabalho, dar autonomia de verdade para a equipe tomar decisões e, claro, criar um ambiente onde cada pessoa se sinta valorizada. É basicamente trocar o microgerenciamento pela confiança e, assim, liberar o potencial criativo de todo mundo. O terceiro pilar, gente, é um ataque direto àquela burocracia que não faz sentido nenhum. É sobre ter a coragem de perguntar: essa regra realmente ajuda em alguma coisa ou é só um obstáculo? Pensa num cliente com um problema que a política da empresa não cobre. O gestor escravo diz: sinto muito, não posso fazer nada. Já o gestor herdeiro vai lá e encontra uma solução porque a prioridade é a necessidade da pessoa e não a conveniência do processo. Chegamos ao quarto pilar, que é todo sobre a mentalidade de dono. Pensa na diferença entre alugar uma casa e ser o proprietário dela. O inquilino conserta o mínimo necessário. O dono investe, cuida, planeja para o futuro. Na empresa, é a mesma coisa. Significa agir com a responsabilidade de quem não está ali só cumprindo tarefa para receber um salário, mas sim construindo um legado, investindo no sucesso a longo prazo da missão. E o pilar final amarra tudo com uma visão de confiança. A ideia aqui é que, ao operar de forma ética e com foco em gerar valor real para as pessoas, a empresa se torna um agente de abundância. É a confiança de que fazer o bem e ter sucesso nos negócios não são coisas opostas. Muito pelo contrário, são consequências uma da outra, criando um ciclo virtuoso de crescimento sustentável. Bom,
Amarrando tudo isso que a gente viu, chegamos na missão final de um líder que é guiado por esses princípios. É uma verdadeira transformação de papel, de um simples gestor de recursos para um libertador de potencial. E é aqui que tudo se conecta, que a história faz sentido por completo. A missão do líder moderno é exatamente como a daquela história lá do começo: identificar e quebrar as correntes invisíveis da organização. Sabe, aquela burocracia que atrasa tudo, a cultura do medo que impede a inovação, as ineficiências que limitam o crescimento e o bem-estar da equipe. E com isso, o desafio final fica no ar. Pensem nisso. Qual é a primeira corrente, seja ela grande ou pequena, que uma liderança pode quebrar? Quem sabe ainda hoje? Se essa reflexão fez sentido, se inspirou a liderar com mais propósito, ajude a gente a levar essa mensagem mais longe. Deixe um like e se inscreva no canal para mais análises que buscam transformar a gestão.